Olá, boa noite. Vamos iniciando essa live. Opa, deixa eu botar aqui. Ixi. Oi, Isadora. Oi. Diego, Luísa, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Maria Alice. Gente, tô super nervosa. Que fazia tempo que eu não fazia live. Juntamente com o fato de que eu não sei onde eu estava com a cabeça de fazer, de propor uma que fala, né? Porque eu não consigo muito fazer as coisas ao mesmo tempo e ainda por cima me maquiar, porque é bem desastrado o negócio, mas vamos ver se vai dar certo. Pelo menos o roteiro de revisão tá bom. Boa noite, todo mundo tá entrando. Boa noite, Natália. Oi, Pamela. Olá. Aprender a make. Não, olha, isso aí, essa parte é meio complicada. Boa noite. Oi, saudade, Sofia. Quase voltando aí nessas aulas. Olá, Luísa, G. Eduardo. Bota na make roxa? Ah, então, eu tava pensando numa coisa meio azul mesmo. Vamos ver aqui, vamos ver. Gente, eu tenho umas sobrinhas maravilhosas que, quando eu fazer a live aqui fala, elas sabendo que eu não tenho muita maquiagem, na verdade, né? Eu ia fazer aí o basiquinho para dar aula. Elas me trouxeram várias sombras. Cara, elas têm muita coisa que eu nem sei usar. Então, vocês vão me ajudar também. Oi, Ana. Gente, pra não perder tempo, porque eu sei que eu sou bem falastrona, e aí eu, né, junto com o fato de ser falastrona ainda, vou ter a tarefa de maquiar e falar. Vamos começar então, né? Primeiro de tudo, gente, vou preparar a pele pra receber essa make. Ó quem chegou, se não é o Alanzito, né? E além de preparar a pele, eu já quero preparar vocês pro que é a filosofia no Enem. Primeiro de tudo, a gente costuma... Não pode, né? Encostar na pele pra não contaminar. Mesmo que seja só a pessoa que use. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Só pra saber. Oi, Bernardo. Oi, Thaís. Ouvindo bem? Sim, não, mais ou menos, sim. Ah, então tá bom. Então, assim, preparar pra vocês filosofia do Enem, porque é o seguinte, filosofia no Enem, todo mundo acha, todo mundo prega, né, que precisa saber interpretar. Interpretação de texto, não sei o quê. Não é interpretação de texto. Quer dizer, pode ser que algum texto nos ajude, que a gente interprete algum texto, mas, de uma maneira geral, exige que a gente tenha um conhecimento prévio de filosofia. Muitas questões sobre os clássicos exigem que a gente tenha, né, um básico ali de filosofia para responder, mais do que interpretar os textos que vêm junto. São questões que são, de fato, mais elaboradas do que as questões da UFSC, por exemplo, né? Porque elas vêm um texto, elas vêm, né, parece que tem um cuidado a mais com quem tá fazendo vestibular. Olá, Malu! Oi, Jennifer, Yasmin, Ellen. Então, o que acontece? Vai exigir que a gente saiba alguma coisinha prévia, mas ela é uma questão mais bem elaborada, porque vem um textinho. Por um lado, isso nos dá um conforto, porque a UFSC nos larga lá, né, no meio dos tubarões, sem texto nenhum. Sobre meditações metafísicas, assinale que, né, sobre o mito da caverna, assinale que. Então, isso é bastante complicado, né, meninas? Berinas e berinos que estão assistindo. Ó quem chegou, se não é a Rosenal. Saudades, Rosenal. E aí... Ixi, escândalo aqui em casa. Os cachorros, que loucura. Bom, ninguém vai estar acostumado a live nem a aula online aqui, né? Por isso que aí já acontece esses escândalos junto. Gente, então assim, né, pra não perder o foco nem de falar,
aqui o conteúdo também da maquiagem, eu já preparei a pele pra quem tá entrando agora. Agora eu vou colocar, preparei a pele não, né? Preparei a pele pra receber o reboco, não é? Então agora eu vou utilizar uma base patrocinada pela minha sobrinha Isadora. Muito obrigada, Isadora. Que é uma base, olha só que fino, gente. Da Boca Rosa, caraca! Falando nisso, o bebê já vai começar, hein, gente? Não sei se tá focando, meninas. Tá. Bom, deixa eu ver como é que eu boto aqui. Ih, assim. Muito blogueira, né, pessoal? Então, não passei nada direito, né? Vamos gastar mais aqui, pô. Qualquer coisa eu misturo com outra marca, não tem problema. Bom, então, o que acontece? A gente tem uma situação aqui pra lidar que a gente precisa ter um conhecimento prévio desses filósofos e então muitos dos textos não vão nos ajudar. E muitos dos textos, na verdade, eles vão mais fazer a gente gastar tempo, porque o Enem é uma prova também que a gente tem que fazer muita questão em pouco tempo, e aí a gente não consegue, às vezes, ler todas essas questões com atenção. Por isso, o que eu aconselho a vocês? Uma estratégia para que a gente saiba que questão que a gente, né, que texto da questão que a gente lê e que texto que a gente não lê. Ah, minha sobrinha me explicou hoje, não é para arrastar, é para bater, né, meninas? Então, que texto que a gente vai ler, qual texto que a gente não vai ler? Nós vamos ler os textos que o autor do texto, primeiro de tudo, ele é desconhecido. Ah, quem que é o autor desconhecido? Gente, é um nome que você não conhece. Se for o caso assim, o Aristóteles, o Platão, Descartes, por exemplo, Maquiavel, essa galera conhecida, top. Ah, esqueci de botar um negocinho pra botar o cabelo pra trás. Tava meio nervosa. Deixa eu explicar pra vocês aqui também, bem blogueira. Uma coisa que eu uso e que eu recomendo, meia calça velha, você pega, não é pra saltar em nenhum lugar não, tá, gente? É só pra colocar, você corta, né? E volta aqui, ó, o cabelinho pra trás. Bem melhor, né, meninas? Bom, então, seguindo. Então, o que acontece? A gente vai... Ó quem chegou, Isabela! A gente vai ter, né, em mente que se for um autor que ele for clássico, eu de repente evito de ler o texto para economizar tempo. Mas não é só isso, porque às vezes, mesmo sendo um autor clássico, eu vou precisar ler o texto porque o texto vai me ajudar. Aí como é que eu vou saber? Então, primeiro de tudo, eu leio o texto. Eu vejo o autor. Ah, o autor é o Aristóteles. Aí eu vou lá no enunciado da questão e vejo se o enunciado pede pra eu ler o texto. Como é que eu vou ver isso? Se o enunciado fala assim, segundo o texto, ou de acordo com o texto, vocês vão sentir se o enunciado pede pra ler o texto. Às vezes o enunciado, ele resume o que tá no texto, sabe? Ou vai falar assim, ó, de acordo com o texto, assim, assim, assado, né? E aí, tipo, parece que ele já tá resumindo o que tá no texto. Vocês vão sentir isso, né? Então, reparem o que o enunciado tá pedindo. Essas duas coisas, então. O autor do texto, que vai estar ali na questão. Como que tá o enunciado? Se não tiver recorrendo que vocês olhem o texto, vai para as alternativas e tenta responder. Ah, professora, eu não conheço nenhum autor clássico, eu não entendi a questão. Aí vai pro texto, né? Porque é melhor do que não responder nada ou responder errado. Mas, assim, isso é um macetezinho da gente... da gente economizar tempo, afinal de contas, tem pouco tempo e muita questão e muito texto para ler. E textos que são realmente difíceis, né? Muitos textos são realmente difíceis, são uma linguagem que a gente não tá tão acostumado a ver, tá bem? Gente, não falando mal do Boca Rosa, mas não gostei dessa base, porque na verdade acho que eu passei pouco, fiquei com medo, que não é minha. Então vou passar a minha mesmo, que daí eu taco na cara, não quero nem saber. Bem mais aqui com o famoso pincel linguinha de gato. Vocês gostam de um pincel linguinha de gato? Então... Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, também fiquem à vontade para perguntar, tá? Mas aqui eu tô tirando dúvida também. De filosofia, tá? De maquiagem, não é o caso. Eu tenho várias alunas aí que tem
perfis explicando como fazer maquiagem, que não é o meu caso. Tá bem? Outra coisa, outra informação importante sobre a filosofia no vestibular é a seguinte. Dá pra usar citações de filósofos na redação. Entrou minha amiga Tanay ali, já super lembrei disso. Eles mandou, você vai falar sobre filósofos para redação? Sim, é bem interessante utilizar filósofos para redação e sair daquela coisa comum do Kant, né? Aquela coisa lá assim, o homem é o que a educação fez dele. Nenhum corretor aguenta mais, tá bom? Então, se nenhum corretor aguenta mais, meu amigo, não vamos irritar o corretor, né? A gente quer agradar ele, a gente quer dar flores para ele. Então, por isso, evitem isso, né? Tem outras frases que vocês podem utilizar, mas sempre observem muito o contexto e principalmente se você tá falando sobre alguma questão, né? Sobre alguma redação que fale sobre os movimentos antirracistas, por exemplo, tentem utilizar autores que sejam envolvidos com a causa também, sabe? Que tenham um lugar de fala nesse processo. Porque não adianta usar um Thomas Hobbes lá, um europeu do período moderno, velho, branco, para falar um negócio que, enfim, a Angela Davis podia contemplar muito mais sua redação. Então, se atentem bastante para isso. Inclusive, a Tanay Redação que tá comentando aqui, ela é professora de redação maravilhosa. A Suelen também, professora de redação maravilhosa. Então, sigam elas dão várias dicas também. Incríveis, incríveis. Então, é isso que eu diria pra vocês. Esse conselhinho, evitar o Kant e tentar sempre ver o lugar de fala ali, então, da pessoa, né? E se realmente, tipo, vai contribuir para escrever aquele texto, sabe? Então, vai falar sobre a questão de gênero, a questão da mulher. Pô, tem a Simone de Beauvoir e ela tem uma frase super famosa que é: ninguém nasce mulher, torna-se. Então, é muito importante isso, assim, sabe? Não queiram usar filósofos só pra parecer que a gente sabe de filósofos, tá? Então, tentem sempre também entender um pouco o contexto ali em questão pra agradar o corretor, não irritá-lo, né, gente? Ninguém quer corretor irritado. Bom, agora é a hora do quê? Do quê? Do pó. A minha sobrinha emprestou esse pincel também. Minhas sobrinhas feras, né, galera? Feras. Vamos lá, então. Ó, sábado às 19 horas tem live da Tanay, é isso? Pode fazer a sua propaganda, Tanay. Fique à vontade. O problema desses pincéis, assim, ó, que já tem a própria cor do pó, é que eu fico aqui, ó, horas e eu não sei se eu tô passando ou não, né? Então, vamos lá. Ai, como é gostosinho, né? Nossa, parece que estão fazendo um carinho na cara. Incrível. Bom, então, Elisa, consegui te responder mais ou menos, assim? Eu posso falar mais algumas citações ao longo da live. Mas basicamente é isso. Mostrar os produtos. Gente, isso aqui é um pó da Vult. Não sei se tá focando, meninas. Olha só, já tá bem usadinho, né? Tanay, tá muito difícil. Meu coração tá a mil. Terrível. Eu tava super nervosa, vocês não fazem ideia. Mas eu já tô mais calma. Quais os filósofos mais batidos? É agora que a gente vai começar essa super revisão, então. Galera, Enem é lugar de clássico, tá bom? Ainda mais... Vou tirar o casaco, assim, deu calor já. Enem é lugar de clássico ainda mais agora, né? Vocês acham que vai dar chance aparecer uma Judith Butler, assim? Acho muito difícil, né? Não vai aparecer ninguém que eles queiram colocar, né? Que o governo ia querer colocar na fogueira. Então, o que acontece? A gente já posso falar algumas frasezinhas que podem ajudar. Oi, Gabi! Olha só, a Gabi entrou também. Então, assim, o que acontece, galera? A gente tem que entender que o Enem é um lugar de clássico. E é muito um lugar de clássico que tem, tipo, uma questão, assim, dicotomia, sabe? Então, por exemplo... dicotomia, uma questão assim, tipo, a gente tem os racionalistas e os empiristas. Racionalistas são aqueles que acreditam que a gente, né, tem que desconfiar dos sentidos e confiar apenas na razão.
Os empiristas são aqueles que acreditam que a gente tem que confiar nos sentidos, que a única fonte de conhecimento que estava tão concentrada quase que minha janta. Ai, meu Deus do céu, estava na explicação aqui, é uma mistura de maquiagem com filosofia. Minha mãe entrou aí, olá, Prof. Dalton também. Prima do meu pai, a Leopoldina também, bem-vindos. Gente, que sucesso! Não sei que vocês gostavam tanto de ver uma pessoa se maquiando. E falando do Enem, né? Uma pessoa não sabe nem se maquiar. Essa é verdade. Ai, obrigada, Heitor! Não, eu não sou perfeita, sou perfeitinha. Perfeita é minha mãe que tá aí assistindo a live também. Beijo, mãe. Ela deu oi aí agora. Gente, então assim... um ponto importante, né? A questão dessas coisas, racionalismo e empirismo, né? Manu entrou agora e tá dizendo que eu não comecei a maquiar. Já tô maquiando, Manu. Já tô com a pele preparada, pronta pra receber o quê? Ai, eu não passei corretivo. É verdade, é que eu sou tão perfeita, não precisa de corretivo, né, gente? Vamos lá. Pô, mas eu já passei pó, então vai direto pro blush mesmo, é isso aí. Galera, seguinte. Atenção aqui é uma coisa importante. Essa coisa de racionalismo e empirismo é um clássico também. E a gente tem vários filósofos que se dividem ou no time dos racionalistas ou no time dos empiristas. Então, se você saber que fulano de tal é racionalista, você já pressupõe várias coisas da teoria dele que vão te contribuir bastante na hora de responder a prova. Então, por exemplo, Platão. Platão é aquele cara que divide a realidade em mundo sensível e inteligível. O mundo sensível é o mundo do engano. O mundo inteligível é o mundo das ideias, onde estão as ideias perfeitas. Então, você vai acessar esse mundo das ideias por meio da razão. Por tantos sentidos, ó, Isadora, grande patrocinadora da maior parte da Make tá aqui. Isadora, Make ela entrou agora, né? Não viu eu acabando com a base da boca rosa dela. Brincadeira, Isadora, eu sei bem um pouquinho. Bom, então, o que acontece, gente? É importante que a gente saiba, por exemplo, o Platão, a gente sabe sair o básico dele, ele é um racionalista. Em contrapartida, a gente tem o Aristóteles, que é um racionalista. Vocês estão entendendo? Como ele é... Não, mentira, é empirista. Olha só, que difícil. Empirista, tá bom? Brincadeira, gente. É só pra ver quem tava ligado. Então, ele vai ser um cara que vai achar que não existe nada no nosso intelecto sem antes a gente ter contato por meio dos sentidos. Sem ter passado por meio dos sentidos. Então... Nossa, com essa luz aqui parece que eu tô passando nada na minha cara o tempo inteiro, né? Que eu tô só... Igual quando eu dou pra minha sobrinha o pincel, a sobrinha pequenininha, o pincel vazio, e ela fica assim. Então, assim, o ponto é esse, assim, né? Que a gente precisa ter em mente, né, essa diferença entre os dois. E essa diferença, ela vai cair, né, lá na modernidade também. Então, na modernidade, a gente vai ter, né, um dos principais racionalistas, que é o Descartes, que ele vai lançar a dúvida sobre os sentidos. E então, né, e aí, se a gente sabe essa coisa mínima, assim, deles, a gente já consegue pressupor bastante coisa para fazer a prova. Né? E o empirista, a gente vai ter, por exemplo, o Locke, né, o Hume também na modernidade. Então, portanto, né, vão ser essa dicotomia, racionalismo e empirismo, ela é muito importante para fazer o Enem, porque você já consegue pressupor várias coisas de vários autores numa coisa só. Uma dica que eu dou, faça uma tabelinha, coisa assim simples, básica, e bota racionalista de um lado e empirista do outro. Não tem tantos nomes assim para decorar. Só coloca ali e aí você esteja conseguindo, às vezes, discernir quem é de qual time. Pode até imaginar aquele time mesmo, igual o futebol dos filósofos. Procurem no YouTube, futebol dos filósofos, que são os gregos contra os alemães. Mas, enfim, nesse caso aqui, a gente vai fazer um futebol dos filósofos diferente, onde você tem de um lado racionalistas, do outro empiristas, e aí... Daí você consegue pressupor muita coisa da teoria e fica muito mais fácil na hora de fazer a prova. Porque tem muito aluno que fala, nossa, como é que eu vou decorar tanta coisa, né? Tanto autor de uma vez só. Então, assim, pega essas grandes áreas, digamos assim, e aí depois os nomezinhos, vocês vão encaixando ali, fica bem mais fácil. A Maria Alice, que está falando aqui, que amou a dica nos comentários, ela tem um canal no YouTube chamado Aulas da Maria Alice. E ela tá fazendo vários vídeos
sobre filosofia clássica. Ela fez um que saiu hoje sobre filosofia medieval, ela já fez um sobre Platão, sobre Aristóteles, a influência de Sócrates sobre eles. Sobre Sócrates também. Ó, Vanessa, boa noite, Vanessa. Então, dê uma conferida lá no canal dela, porque é muito bom. Não são vídeos assim tão longos que vocês vão... Ai, caramba, muito tempo da minha vida. Não, assistam lá e vocês vão gostar muito, vai ser muito bom pra prova de vocês. E eu também tô com um canal no YouTube agora, pessoal. Então, não deixe de me seguir lá também, Felinista, tá? Primeiro vídeo de conteúdo é semana que vem, já tá sendo engatilhado aí, tá bom? Mas o vídeo trailerzinho, pra vocês sentirem que vem, já tá lá disposto. Bom, que mais? Gente, o que coloca agora? Vamos ver. Agora vamos pra sombra, é isso? Ó, a Maria Alice botou ali o endereço dela, aulas da Maria Alice. Gente, essas minhas sobrinhas são muito finas. Isadora! Meu Deus do céu, eu vou fingir. Sempre que eu for entregar pra ela, eu vou fingir que eu esqueci. Eu não falo muito no teu nome, Dica. Sim, a Dica é prima do meu pai, tá assistindo. Então, Maria Clara, minha sobrinha, que também patrocinadora das makes. Aqui, ó, a dela é essa aqui. Ah, aqui da live. Incríveis, incríveis. Gente, então assim, continuando, né? Bom, eu sou do tempo que a gente fazia uma make, que eu ia nas festinhas de 15 anos, meu pai tá falando no telefone no quarto aqui do lado. Vocês estão ouvindo? Senão eu vou pedir pra ele ir na sala. Poxa vida. Mãe, se você está assistindo a live, peça pro pai de repente conversar no telefone na cozinha. Tá. Eu sou do tempo que eu usava, ia pras festinhas de 15 anos, eu fazia assim, ó. Eu pegava uma cor clarinha dessa aqui, ó. E aí eu colocava aqui, ó, perto da sobrancelha. E aí eu passava um marronzinho discretíssima. Marronzinho bem suave, tá? Aqui assim. E era isso. Um lapisinho de olho. Eu passava embaixo também, meio emo. Emo, o pessoal de um dia não sabe o que é, né? Mas no meu tempo era bem comum. E coisinha aqui, né? O rímel. A Manu deu ideia de ser sombra tie-dye. Vocês querem me ver me cagando toda, né? Essa é a grande real. Essa é a grande real. Não existe amigo. Então, mãe, eu sei que ele não tá na sala. Ele tá no quarto falando no telefone. É por isso que tá meio difícil aqui no quarto do lado. Mas, enfim, se não conseguir, ele parou agora. Bom, oi, Mari. Então é o seguinte, essa sombra que eu falei ali é que eu fazia quando eu ia pra festa dos 15 anos, de 15 anos, né? Faz muito tempo, já faz quase 15 anos que eu ia em festinha de 15 anos. Agora, eu tô indo no quê? Não em nada, porque pandemia, né, pessoal? Mas quando eu ia, eu tava indo já em casamentos. Olha que chique, né? Essa fase é muito chique. Vou botando um branquinho de baixo pra fazer uma base. Aniversário de 1 ano. Essas coisas que a gente tá indo agora também, né? Não tá dando pra ouvir meu pai? Ah, então tá bom. Ai, atrapalha meu raciocínio. Aquela bem chata, né? Bom, então seguindo. Platão, Aristóteles, classicão, hein? Classicão, não pode deixar de dar uma olhada, de ver ali um videozinho da Maria Alice, que é bem importante mesmo. Então, lembrar dessa divisão mundo sensível, mundo inteligível. Mundo sensível, galera, não leva a lugar nenhum, é mundo do engano, tá bom? É aquele mundo que, assim, os nossos pais não recomendam que a gente confie. E o mundo inteligível é onde está as formas perfeitas, eternas e imutáveis. Ah, professora, como é que a gente conhece as coisas no Platão? Como é que a gente conhece as coisas no Platão? Maluco, ideias inatas. A gente já nasce com as ideias, entendeu? A gente já nasce. A gente já vem com esse combozinho, porque nós somos seres racionais. Seres racionais e, né... que se acha, né? Porque o ser racional é um serzinho que se acha, pelo amor de Deus. Acha que é superior aos outros. Ai, pensa. O animal pensa, mas quem tem pensamento complexo é o ser humano. Ah, cala a boca, ser humano. Você é muito idiota, ser humano. Bom, então o Aristóteles, ele já é outra pegada, né?
Vamos lembrar que os alunos deles são os peripatéticos, ficavam por aí andando, e é uma coisa muito mais a observação. A observação era importante e tatear as coisas, né? Conhecer as coisas de fato aí por meio dos sentidos. Então a proposta dele vai ser mais nesse sentido. O Platão e o Aristóteles também são importantes em outras duas áreas para o Enem, que é a questão ética e política. A política de Platão, a gente tem a ideia da polis ideal, que não é uma cidade que acontece realmente, mas é uma cidade que ele cria no intuito de criticar a democracia ateniense, né? Vamos lembrar que a democracia ateniense ela é bastante restrita, mas não é isso que necessariamente incomoda o Platão. E sim o fato de que é muito falastrão e pouca ação, né, cara? As pessoas não estão cumprindo a sua função de fato. Fica ali aquela coisa, o pessoal pagando sofista para aprender, né? Aí até a eloquência e tudo mais. Então, é essa questão que acaba pesando. Opa, vou dar aqui, tá. A alegoria da caverna é um ponto importante também para a prova, né? Essa questão da divisão do mundo sensível e inteligível, o Platão ele ilustra pra gente através do mito da caverna. Então, no mito da caverna, a gente tem o quê? Uma caverna, uma galera lá dentro que passou a vida inteira lá. Então, pra eles, a verdade é a sombra da caverna. Nossa, eu tô aqui, 10-0 pro negócio que não abre. Abriu. Então, passar a vida inteira lá. Até que um conseguiu se libertar e sai da caverna. Maluco, quando ele sai da caverna, ele fica igual eu aqui na frente dessa luz, não consegue enxergar direito, assim, fica com os olhos meio... Depois começa a enxergar e aí que rola a coisa do conhecimento da verdade, né? Porque é muito difícil, tipo, não é fácil se desapegar dos sentidos. A gente é muito passiva aos aspectos dos sentidos, né? A gente tá sempre recebendo essas informações. Então, a gente se desapegar dos sentidos é bastante difícil, né? Então, essa é a proposta. Por isso que sair da caverna não é tão fácil. Só que como a gente gosta de compartilhar as coisas com as pessoas, até hoje, né? A gente vai ali, pô, tira uma foto, posta pra compartilhar uma coisa legal que a gente viu. Do mesmo jeito, né? Esse prisioneiro que sai da caverna, ele volta aí pra falar com seus colegas que não conseguem compreendê-lo, porque a realidade pra eles é aquela sombra da caverna. Vamos lembrar que a sombra da caverna é a representação do mundo sensível, e o lado exterior ali é a representação do mundo inteligível, certo? Deixa eu ficar atenta na hora, né? Porque eu falo, depois eu já não sei mais. Então, esse seria o mito da caverna, é bem importante também. Tem vários vídeos, né? Pra quem, além de poder ler também o mito da caverna, também vocês podem ver vários vídeos no YouTube que explicam mais ou menos, tal. Evitem, às vezes, assim, ó... Sempre atentem pra formação e pra quem são as pessoas que estão fazendo vídeo explicando, tá? Pra nenhum astrólogo explicar pra vocês que o mito da caverna é meio complicado. Não sei se é que vocês me entendem. Bom, além disso, tá, vou agora para as cores da sombra, né? Vamos passar por um outro momento da filosofia que é importante, que é o período helenístico. No período helenístico, a gente vai ter 4 principais correntes filosóficas. E aí, mais uma vez, de repente, fazer o mapinha mental. Se posso falar um pouco de Kant? Sim, costuma cair, Ramírez. Eu sei que você gosta do Kant. Eu sei que o Ramírez gosta do Kant. Bom, então assim, mas antes só comentando aqui o período helenístico. É interessante esses assim que, tipo, por exemplo, como eu falei, faz uma tabelinha, um esquema mental, um mapa mental rapidamente, né? O pessoal que gosta de decorar acaba demorando mais. Mas quem é mais relaxado, como eu, às vezes pode fazer mais rápido. Dessas 3 correntes e das coisas que elas vão ter em comum e que elas vão ter de diferente, né? Então a gente tem o cinismo, os cínicos, né? O cínico tem um representante que é o Diógenes, que vivia num barril. E a felicidade ela vai estar muito próxima da condição natural, né? Então, ele é o cara que vai viver na rua, que vai fazer as suas necessidades em público, e enfim, né? Então, essa felicidade, ela vai estar muito associada à liberdade. Quanto mais posse você tem, menos liberdade você tem, porque você tem que ser responsável por muitas coisas. Os estoicos, né, e essa resignação, né, ao sofrimento, essa aceitação ao sofrimento, aceitar que o sofrimento é uma coisa real e que acontece, que a gente não tem muito como brigar com o destino, enfim, né, é uma coisa meio Paulo Leminski, assim, né,
Como é que é a frase fala em mim? Que eu até me esqueci. Eu não brigo com o destino. O que pintar, eu assino. É mais ou menos assim. Então, o estoico tem essa vibe, tá, pessoal? E também a vibe da ataraxia, que é o que todo mundo gostaria de ser, né? Imperturbável. Ter a alma imperturbável, não deixar que as emoções lhe abalem. Então, iria mais nesse sentido. Também os epicuristas, que são os famosos filósofos do jardim. E como eu já falei pra vocês, os epicuristas, o nome já nos ajuda, né? Tem como fundador o Epicuro. E o Epicuro, ele sofria de cálculo renal. Alguém que está assistindo essa aula já teve pedra nos rins? Pra contar? Se dói muito? Porque eu acho que deve doer pra caramba. Não tenho essa curiosidade de ter, né? Bom, enfim, o ponto é que o Epicuro, ele tinha, né, pedra no rim. E aí, gente, dá uma pena, porque na filosofia dele, essa felicidade, ela vai ser associada à ausência de dor. Ou seja, se você sente dor, você não vai ser feliz, né, cara? Nossa, é muito triste. Fico imaginando. Realmente, entendeu? Enfim, o ponto é que é isso. Então, a ausência de dor, né? Então, a busca pelo prazer é isso que é esse atingir a felicidade. Só que tem que sempre lembrar que esse prazer ele tem que ser moderado, tá? Porque tem prazeres que em excesso, por exemplo, podem causar mais dor do que prazer. Então, se eu me empanturrar de chocolate, a forte tendência é que me dê um baita de um desarranjo, né? Ou então, enfim, fico com a pele que nem um choquito. Então, por isso, já que eu vou ter um desprazer muito grande por conta disso, de repente, esse é um prazer que eu não tenho que escolher muito, né? Não vou acabar caindo muito. Eu sempre dou como exemplo, na aula que fala sobre isso, fazer o brigadeiro, que pra mim não vale tão a pena porque não é um prazer tão duradouro. Eu como 2 colheres já tô meio enjoada e depois eu vou comer outro dia e tal. Mas que pro meu irmão não funciona isso, que ele come o prato inteiro. Meu irmão está assistindo a live com o Instagram da loja dele. Não sei se ele vai aparecer aí agora. Sempre uso ele de exemplo. Felipe, apareça. Bom, Minha mãe... A família é tudo nas lives, né, gente? Se não é a família, quem seria? Bom, então, além dessa questão, né, dos epicuristas, nós temos também o fato de que eles são semi-ateístas, né? Então, o que é ser semi-ateísta? É tipo, eu não acreditar em Deus e falar graças a Deus? Pode ser. Mas no caso dos epicuristas, seria uma ideia de que eles acreditam nos deuses, mas acham que os deuses têm mais o que fazer do que ficar cuidando da nossa vida. Então, assim, não tem que a gente ficar se preocupando com essa coisa assim, né, eu vou ser castigada, Zeus vai me castigar. Não vai castigar nada, ele tem mais o que fazer, tá bom? Além disso, também, eles têm uma coisa muito, tipo, que as pessoas às vezes temem demais a morte. Porque dói, a morte dói. Cara, morte não tem sensação, porque é como se o nosso corpo fosse dissolvido, né? E aí... É isso, ó, eu tô começando a botar a sombra azul, gente. É essa aqui. Essa sombra é da Secret Colors, paleta de sombras. Não sei se tá focando, gente. É da minha sobrinha Maria Clara. Obrigada, Maria Clara. Próximo dia dos professores, você já sabe, né, pessoal? Make para a professora. Olha isso, parece uma sereia, exagerado. Tá, além disso, obrigada, 32 pessoas assistindo, hein? Caraca, eu vou fazer mais vezes, tô me sentindo. E vocês que estão assistindo, se vocês não estão inscritos no canal ainda, lá da Felinista, pelo amor de Deus, hein? Que vergonha, se inscreva. Se inscreva pra eu ficar feliz, senão eu vou ficar triste. Não preenche sobrancelha. A sobrancelha eu faço às vezes, muito raramente. Uma mulher que ela faz com linha e eu sempre faço assim, depois que eu esqueço um pouco a dor, porque eu sofro muito. Mas eu descobri que eu sofro mais por causa... Depois você logo... Pode deixar, amiga. Eu sofro mais por causa da luz do lugar que faz a sobrancelha. Mas aí não tem, né, como ficar sem a luz aí. Vai que eu fico sem a sobrancelha. A gente tem uma história ótima de sobrancelha. Quando eu era assim, pré-adolescente... Olha só, a Zara entrou! Oi, Zara! Oi, Michel!
A Zara é um doguinho, gente. Tem até... Olha, a gente tá ultrapassando limites humanos na nossa live. Isso é muito legal. E a Isadora também, mãe da Zara, né? Bom, o que acontece? Quando eu era pré-adolescente, eu queria me meter a adultinha. Aí, o que eu fiz? Fui fazer a sobrancelha. Aí eu fiz com o quê? Com uma tesoura escolar. Olha só. Parabéns, querida. Aí, eu não tenho muita sobrancelha. Então, eu ia tirar um pouco o excesso. Nem tinha excesso. E eu aqui, ó. E aí, eu tirei o início da minha sobrancelha. Ela tava começando aqui. Galera, eu tinha um casamento de um primo meu pra ir. E eu fiquei... Ai, gente, desespero total, né? E a gente, quando a gente é pré-adolescente, a gente acha que todo mundo nota a gente, né? Eu fiquei... Minha irmã, Salvadora, Fernanda, pegou e passou a sombrinha. Mas mesmo assim, tem foto, dá pra perceber assim, que tá um pouco diferente, né? Imagina, a criatura corta a sobrancelha. Né, mãe? Que absurdo isso. Como é que tu deixou sua filha fazer isso? Esse é o momento que a gente se pergunta onde tá a mãe da criança. Tá. Pessoal, voltando aqui. Epicuro é esse rolê aí que a gente falou, né? Dos prazeres, mas os prazeres comedidos, tá bom? Bom, além disso, nós temos também os céticos. Essa galera dos céticos é boa, né? Eu tenho um amigo, Vinícius Amarante, ele não tá aí? É amigo da Manu também, ele é cético. Bom, os céticos, galera, é o seguinte, nós temos... Ai, tô passando outro azul. Acho que não vai rolar o tie-dye não, tá, gente? Acho que vai ser uma coisa bem Havaí. Não tô acompanhando nada do futebol, não sei. Mas como eu moro na costeira, não tem outra opção. Né? Mas seguinte, gente. Os céticos é aquela galera que... Não é coronavírus, é só empolgação. Que... É aquela galera que acha que é impossível chegar ao conhecimento verdadeiro. Então, assim, ó, você fica só no questionamento, entendeu? Constantemente questionando, suspendendo o juízo. Suspender o juízo é não emitir opinião sobre as coisas. Então, assim, só que essa parte ele não sabe, hein, Manu? Que ele não pode emitir opinião sobre as coisas. Ser cético é isso, você questionar as coisas, não abraçar nenhuma verdade, mas também não emitir opinião sobre elas. Eu preferia assim, ó, eu vou, né, dar uma de Glória Pires lá na apresentação do Oscar. Não sou capaz de opinar agora, então eu vou dar uma analisada melhor. Não sou capaz de opinar, vou dar uma analisada melhor. E assim vai. Certo? Gente, tô parecendo muito, sabe o quê? Aquelas representações das pessoas do... Tipo, antigamente, tinha sempre uma representação das pessoas dos anos 2000, 2010, 2020, que era tudo meio prateado e com sombra azul. Bizarro, né, gente? Bom, além disso, atendendo a pedidos da minha amiguinha Manu, não a Manuela Salles, a Manu Martins, minha ex-aluna, nem acredito que eu não vou ver ela esse ano na escola. Já tô aqui, ó, chorando se eu não vou estragar a make. Filosofia medieval. Cara, filosofia medieval a gente tem que entender o contexto, tá? Idade Média. Calma, é preconceito isso aí, que é essa coisa de falar Idade Média das trevas, tá bom? Mas o ponto é, Idade Média, nós temos dois santos como teólogos, como filósofos da vez pra gente analisar. Santo Agostinho. Sei que vocês estão imaginando o Agostinho da Grande Família, mas não parece com ele, não. Santo Agostinho, santo dos cervejeiros, tá? E São Tomás de Aquino. O Santo Agostinho, ele é da primeira fase, que é a patrística, que sofre as influências de Platão. Então, pensa em um Platão cristianizado. Pensa em um Platão da igreja. Se Platão fosse para a igreja, como é que ele seria Santo Agostinho, tá bom? Se Aristóteles fosse pra igreja, como é que ele seria São Tomás de Aquino? É essa vibe que tem que ter, pessoal. Assim, obviamente, eu não vou dar uma... É muito mais complexo do que isso. Mas eu não vou dar uma aula, assim, extensa aqui. Mas o ponto é basicamente esse. Tem que lembrar que filosofia e religião não são áreas inimigas, muito menos nesse período aqui. Então, elas andam bem juntinhas, tá bom? Então, assim, aquele rolê de que a filosofia, ela tá ali pra justificar
os elementos religiosos, né? Então não se pergunta se existe Deus. Fala, ó, Deus existe por isso, por isso, por isso e por aquilo. E aí nós temos as 5 vias, a prova de Deus, Santo Tomás de Aquino, por exemplo. Tem esses pontos aí que são importantes. E como eu falei, no canal da Maria Alice, ela fez um vídeo, postou lá um vídeo hoje sobre isso. Então, quem não viu sobre... Quem não fez, ó, a Mariana falou, tomara que só caia filosofia medieval porque meus estudos pararam por aí. Quem não estudou filosofia medieval, como foi o caso né? Como foi o caso, não, ou melhor, que a Mariana ela estudou, né? Na verdade, filosofia medieval. Por favor, vai lá no vídeo da Maria Alice, vocês não vão se arrepender. Modernidade, Mariana, então preste atenção se parou no medieval, modernidade é muito importante. A começar pelo Descartes, que a gente já falou dele aqui. Descartes, galera, um ponto, olha, crucial do Descartes. Descartes não é um cético. Mantra do dia da prova de vocês. Descartes não é um cético, Descartes não é um cético. Por favor, Descartes não é um cético. Ah, por que acham que Descartes é cético? Porque ele começa uma obra colocando tudo em dúvida. Dúvida hiperbólica, tá bom? Aí ele vai lá, duvida dos sentidos. Isso aqui é um sonho, não é possível, isso aqui é um sonho. Duvidei que eu existo. Gente, mesmo que ele duvide de tudo, chega um momento que ele vai duvidar que ele existe, ele vê que é impossível fazer isso. Porque se eu duvido, eu sou algo que duvida. E duvidar é uma forma de pensar. Então, por isso, penso, logo existo. Olha só que demais, né? Adoro fazer esse caminho. Até chegar esse penso, logo existo. Bom, o penso, logo existo é a primeira certeza cartesiana. Se o cara tem uma certeza, maluco, é porque ele não é cético, tá bom? Porque se ele fosse cético, ele não ia ter certeza. Então, ele tem uma certeza, ele não é cético. E essa certeza vai, emergir várias outras, tá? Ele vai dizer que aí existe Deus, ele vai dizer que existe corpo, que existe objetos corpóreos, ixi, um monte de coisa, tá bom? Descobrindo que eu sobre Descartes, eu vou abrir. Então, já abro com esse mantra. Descartes não é cético, pô. E galera, eu tô falando isso, não é brincadeira, não. Questão do Enem, e não só do Enem, sempre coloca alguma alternativa dizendo que é impossível chegar ao conhecimento, que Descartes é cético, que é impossível saber. Pessoal, filosofia de barra vai dizer que é impossível saber. Filosofia vai dizer o quê? Maluco, a verdade é essa e os bichos ficaram um tempão tentando provar isso, tá bom? Então, assim, não caiam nessa, não caiam no relativismo, porque a parte da filosofia que tem isso é muito pequena. Inclusive, eu até expliquei dos céticos aqui, mas é poucas vezes que aparecem os céticos frente aos outros filósofos que são mais dogmáticos realmente, tá? Bom, Descartes, importantíssimo então, né? Ele é um racionalista, também mais um mantra, Descartes é um racionalista, porque se ele desconfia dos sentidos, ele é um racionalista. E lembre-se sempre que penso, logo existo e eu sou, existo, são frases equivalentes. Só muda a obra, mas são equivalentes. Tem o mesmo peso de primeira certeza cartesiana, caso faça uma pegadinha dessa, né? Que, enfim, pode acontecer, nunca se sabe. Bom, na modernidade também nós temos empiristas. E empiristas, não sei, deixa eu ver aqui. Não sei, eu paro nada e fico olhando o que falta nessa make, né? O que falta na make, pessoal? O que vocês sugerem que eu coloque? Eu vou, enquanto isso, colocando o iluminador. Olha só. Ai, nunca usei isso, muito chique. Prof, filosofia da natureza é a pré ou pós-Sócrates? Pré. Só tem pré... Não, não é que só tem pré... É que a gente não chama, tipo, filósofo tal de pós-socrático. A gente diz que tem os pré-socráticos que vão se ocupar mais da cosmologia. E a partir de Sócrates, que é uma postura mais, assim... antropológica, tá bom? Ai, falta brilho, falta brilhar. Gente, vai ser maravilhoso isso tudo saindo do meu travesseiro. Mentira, eu limpo o rosto antes de dormir. Delineador é o que falta agora? Ai, falta um contorno. Obrigada, Isadora. Uma coisa mais escura no cantinho. Eu tô botando iluminador em tudo porque a gente tem que brilhar, né, pessoal? Na prova, vocês vão brilhar. Bom, já que essa prova vai acontecer, né, cara? Eu achava que também não devia acontecer, não. Pandemia aí. E aí, pessoal, vai fazer prova. But, ok. Tá. Vamos lá.
fazer o cantinho. Um cantinho de luz em um castelo. Eu acho que eu não tenho mais escuro, pessoal. Vai ter que ficar devendo essa. Deixei cair um negócio aqui, mas não quebrou nada. É bom deixar claro, né? Porque os donos da maquiagem estão assistindo. Ó, um pouquinho aqui, ó. Um escurinho. Meio roxo, né? Ó, Maria Alice, no fim ficou um pouquinho roxo. Deixa eu me atentar pra hora, né, pessoal? Senão vou ter que renovar a live. Acho que vou ter que renovar. Cantei música Chiquititas, porque eu assisti as Chiquititas, mas não é a mesma que você assistiu, não, porque eu sou mais velha. Olha só. Gente, que luxo. Eu fico achando que não tem ninguém me vendo, assim, sabe, fazendo essas murisquetas toda. Que vergonha, né? E depois, como é que essa pessoa vai sair na rua? Ah... Incrível, não é mesmo? Bom, delineado agora. Gente, eu tô com um delineador assim, ó, super seco. Porque eu não tenho ido mais no centro pra comprar coisas, entendeu? Não tenho. Se eu vou fazer alguma coisa no centro, meu pai me leva, me pega uma coisa bem rápida e eu não consigo comprar mais nada. Por isso que eu tô assim tão defasada, né? Tão defasada na make, mas eu tô tentando aqui, né, gente? Né, meninas? Acho que agora vai dar certo isso aqui. Bom, empiristas modernos. Lock Hilme. Ó, falando em Hilme, eu vou passar um rímel. Nada a ver, né? Mas ok. Então, Lock Hilme. Olha a minha mãe me, me queimando. Depois ela tira tudo no toalha de osso branca. Não, meninas, porque eu tenho água micelar em casa. Ai, mãe, sacanagem isso aí, hein? Minha mãe péssima. Ai, Diego. Gente do céu. Tá, mãe. Assim, na verdade, minha mãe tem um pouco de razão. Que eu já deixei muito toalha suja, assim, manchada, né? Mas eu tô aprendendo muito porque a vida cobra, né, gente? A vida cobra. Ah, eu não consigo passar delineador sem abrir a boca, tá, pessoal? Então, atente-se para... Nossa, não tá arriscando nada, pra vocês verem como tá seco. Eu vou ter que dar uma pingada ou passar um cuspe. Eu acho que não, né? Por causa do coronavírus. Eu vou pegar um pouco de água da garrafa. Não sei o que foi pior, né? Agora... Bom, mas eu tô passando corona pra mim mesma, né? Então... Passando corona pra mim mesma é ótimo. Não estou com corona. Deus queira que não. Ó, cartesiano é assim, né? Maria Alice tá assistindo, sabe? Cartesiano é assim, vai falando uma boa, de repente já apela pra Deus, né? Falando, ai, Deus queira que não. Putz, eu não tô enxergando nada, eu vou fazer um... Olha só, eu tô fazendo delineado emo, grosso pra caramba. Aqui do lado tem um espelho, vocês estão vendo agora minhas costas? Nossa, mas é um espelho mais escuro que não sei o que. Vai ser assim, né? Socorro. Tá. Loki. O Loki. Cê é Loki, né? Não tem coisa que você é louco. Cê é Loki. Gente, o Loki, ele é aquele cara da tábula rasa. Ai, o que é isso? O que é tábula rasa? Tábula rasa é isso aqui, ó. Tábula rasa é isso aqui, meu irmão. Ó, vou mostrar pra vocês que é a tábula rasa. Esse aqui, isso aqui. Tábula rasa é uma folha em branco. A mente da pessoa como isso aqui, ó. Uma folha em branco. Exatamente, lembrem disso na hora da prova, tá bom? Então a mente como uma folha em branco. Ao longo da sua existência você foi aqui, ó, registrando tudo que você foi aprendendo. Isso é empirismo. Isso é empirismo. Vocês, ó, pergunta pra vocês agora é importante. Vocês são mais do time dos empiristas ou mais do time dos racionalistas? Quem que vai falar que é dos dois times? O Ramírez. Por quê? Porque ele é kantiano, cara. Porque kantiano vai dizer o quê? O que kantiano vai dizer? Maluco, nem é só empirismo, nem só racionalismo. Vamos unir os dois. E aí é isso que acontece mesmo. Então, os juízes sintéticos a priori do Kant... Os juízes sintéticos a priori do Kant...
eles nada mais são... Eu sou dos dois, sabia, Ramires? Ele nada mais é do que a junção da nossa base de entendimento racional com o conhecimento sensorial, né? A gente só conhece as coisas por meio dos sentidos, galera, porque a gente tem um preparo mental pra conhecer, entendeu? Senão a gente não conheceria. Pensa o seguinte, nós temos formas puras do entendimento da sensibilidade na nossa mente que fazem uma espécie de terreninho preparado pra, receber informações aqui, sensoriais. Kant é demais, né? E ele fez tudo isso sem sair de casa, né, cara? E a gente reclamando. Eu tô com a minha criatividade podada que eu tô em casa. Cara, o maluco não saiu da cidade dele. O maluco não se atrasava, não tinha amigos e vocês aí reclamando, tô sem amigo, cara. Hein? Vamos passar um filme aqui. Ó. Quem mais que a gente vai ver? O Kant na ética, né? O Kant na ética também é bom. O Kant... aqui eu já dei uma leve sujada. O Kant na ética, galera, o que nós temos ele na ética? Ele... Deixa eu dar uma conferida no horário. Tem pouco tempo. De repente eu renovo a live se faltar, mas eu acho que não vai faltar tempo, não. Mas o Kant na ética... A não ser que vocês queiram muito, que eu continue maquiando conversando com vocês, né? Aí vai de cada um. Se tem esse tempo livre na vida. O Kant na ética, ele é aquela ética do dever, né? Da ação. Ele não tá preocupado com a finalidade, não. Ele tá preocupado com a ação. Ai, professora, mas eu roubei pra me alimentar. Tá errado. Roubou, tá errado. Não tem essa. Ai, mas eu menti, senão eu ia perder a amizade. Cara, não pode mentir, não pode roubar, independente do contexto, independente da situação. Vamos pensar o seguinte, que se você faz um negócio, todo mundo vai poder fazer. Eu fiz uma coisa que é mínima. Pô, mas se aí tu fez esse negócio que é mínimo e todo mundo vai poder fazer, isso pode gerar uma coisa muito ruim, entendeu? Então, por isso que você... bota no imperativo categórico. O imperativo categórico é assim, age de modo que a tua ação possa se tornar uma lei universal. Bota a tua ação no lugar dessa ação. E aí, o que acontece nessa ação no lugar da ação? Se for uma coisa de boa, não vai dar problema, faz. Mas se não der problema em alguma situação, não faz, entendeu? Eu roubei aqui uma bala no mercado. Cara, a pessoa pode... Se você roubar, isso aí significa que as pessoas podem roubar. Então, pode roubar milhões? Não, então assim, não faz, tá? Não faz. Essa é a dica do Kant. Se não faz, cara. O negócio aí que tá errado, tá bom? Preferencialmente. E isso, na verdade, Abby e Bruce, que são dois cachorros também, na verdade, estão sendo administrados pela minha sobrinha Isabela. Então, eu dei um livrinho pra ela de Kant pra crianças. Maioridade e menoridade em Kant. Tá, só antes pra eu fechar ali a questão, a Maria Alice também tem uns vídeos bem legais sobre utilitarismo. E aí é legal a gente contrapor a ética do Kant com a ética utilitarista, porque ela é uma ética consequencialista. Que, por exemplo, né, a grosso modo, ela não vai dizer que, mentir não é errado, mas dependendo do caso, de repente não é errado, né? Não vai dizer que roubar é errado. Mas dependendo do caso, né? Dependendo do caso, pode ser, entendeu? Então, o que vai importar é as consequências e principalmente, né, a maximização da felicidade. Eu vou tentar iluminar aqui, Maria Alice, conforme você diz. Então, dependendo do caso, é aceitável, entendeu? Então, você pode contrapor assim, a ética do Kant é uma ética da ação, do dever. A ética utilitarista é uma ética das consequências, tá bom? Então, seria basicamente isso. Sobre a maioridade e menoridade que a Sofia falou, a gente tem que pensar o seguinte: uma pessoa menor de idade é uma pessoa que ela não responde por si. A pessoa não pode fazer um carnê da Renner, não pode fazer um Tinder, né? Pessoal, se vocês têm Tinder e são menor de idade, tá errado, sabia?
Não pode, tem um monte que não pode, né? Ou tem que ter um responsável aí junto no rolê. Pessoal, só pra avisar que daqui a pouco vai acabar. E aí vocês me avisem se eu renovo a live ou não. Vocês já vão me avisando pra eu me preparar. Não passei batom ainda, só falta isso, senão eu já passo aqui e já era. Vocês têm mais dúvidas e tal, aí vocês me avisam. Renova. Eu tenho até mais alguma coisinha pra falar, não mais muito. Daria, eu acho que mais uns 20 minutos por aí. Mas vocês me avisem. Escrevam aí. Tem gente saindo já da live. O problema é que daí tu renova outra live, aí ó, metade já não vem. Aí já fica meio triste, né, pra gente. Renova? Vamos ver se o Insta deixa eu renovar, né? Bom, então, o que acontece? A maioridade e menoridade. Então, assim, no Kant, isso não tem muito a ver com a questão da idade realmente, mas sim com a capacidade de pensar por si próprio. Ele tá, na verdade, né, inaugurando o iluminismo, né, esse texto que ele fala da maioridade e minoridade, é um texto que ele tenta responder o que é o iluminismo, né, o que é o esclarecimento. E aí ele define isso como, né, com uma ideia de que... Esqueci o que eu ia falar, me perdi aqui, que anda... Ah, não fecha em 1 hora, Maria Alice, segue! Uou! Uhul! Ah, então nem vou renovar, vou seguir aqui direto. Mas vocês não é pra sair. Só é pra sair se for pra se inscrever no canal e pra voltar rapidinho. Depois eu vou pedir um lanche. Não, mãe, dia de chuva não dá pra pedir lanche. Eu fico com pena. Os caras trabalhando na chuva. Muito complicado. Galera, mas olha só. A ideia aqui é que... Então, né, essa saída da menoridade é essa saída, então, de um pensamento com tutores, né? A ideia da maioridade é o do fazer uso da sua própria razão, né? A ideia da maioridade é a de pensar por si próprio, né? Então, é aí que ele fala, né? Sapere auge, ouse saber. Eu até diria que é um ouse pensar por si próprio, né? Sem utilizar tutores. Por que as pessoas não saem da menoridade? Ah, tá. Talvez não vai dar pra salvar, galera. Mas quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Ó, então, o que acontece? A gente tem uma situação aonde, né, nessa menoridade, as pessoas às vezes não saem da menoridade por dois motivos. Adivinhem quais? Agora que eu sei que tem mais tempo aí, vou deixar rodar. Quais motivos que as pessoas não saem? Foi lá. Quais motivos? Qual motivo? Preguiça. Sim, preguiça e covardia. Tá? Então, ó, preguiça e covardia. Galera, por quê? Porque pensar por si próprio cansa, né? É muito mais fácil a gente só compartilhar uma notícia e jogar em 5 grupos do WhatsApp de uma vez do que pensar, fazer uma reflexão por si próprio, né? Não, é muito mais fácil a gente só copiar e colar. Do mesmo jeito que é preciso muitas vezes assumir ali, né, a frente das suas ideias, das suas opiniões. É muito mais fácil também se ancorar num outro. Por isso que a situação de menoridade é uma situação de heteronomia, né? Onde o outro te dá um nome. Enquanto a situação de maioridade é uma situação, como a Maria Alice disse ali, de autonomia, onde eu, ao alto, eu me dou um nome, né? Então é a gente ter responsabilidade ali pelas nossas escolhas, pelas nossas ideias, pela nossa mente, né, galera? Não ficar nessa situação assim. Que mais? Então, se vocês tiverem mais questões, fiquem à vontade pra falar, né? Olha assim, mãe. Se eu fico com muita fome, eu peço sushi. A gente já comeu sushi essa semana, então acho que não vai acontecer. Mãe, de repente vai mobilizando alguma coisa aí na cozinha. Você pode mobilizando alguma coisa aí na cozinha. Bom, então o que acontece? Outro ponto que é importante também, galera, pra fazer a prova do Enem, é a questão política, né?
O que acontece na parte da política? Assim, quais são os autores clássicos para a política? Eu diria, ainda mais a gente pensando, né, o tipo de Ministério da Educação que a gente tem, que não vai botar alguma coisa assim muito ousada, né, e que fale muito da contemporaneidade, de repente vai ficar bem realmente nos clássicos. Então, o que acontece? A gente pode ter aí presente o Maquiavel, por exemplo, e os contratualistas, né, clássicos, que também é legal a gente fazer um mapa mental, porque os 3 contratualistas que eu vou falar, eles falam sobre a mesma coisa de perspectivas diferentes. Então, iria mais nesse sentido. Deixa eu ver que apareceu aqui um negócio que você fez uma pergunta. Ah, sim. Beleza, Duda. Eu vi agora que tu falou ali. Então, assim, pra começar, né, quando a gente vai falar do Maquiavel, ele é um cara que inaugura, né, digamos assim, a ciência política, a política moderna, né, e ele traz pra gente uma ideia uma obra, né, bem bacana, que é O Príncipe. Na verdade, ele tem, né, 2 obras principais, uma delas é a que vai cair no UFPR, que é o Discurso, que vai fazer o UFPR, e a outra que é, né, O Príncipe. E no Príncipe, que é o clássico, né, do Maquiavel, que aí todo mundo fica falando, maquiavélico, ninguém sabe direito a intenção aí dele, qual que era a do Maquiavel. Ele mais está preocupado com a estabilidade do poder do que a conquista do poder. Então, pensem assim, que ele tá aconselhando ali o governante, tá aconselhando o príncipe, para como que ele vai se consolidar, como ele vai garantir uma estabilidade no poder, e ele vai dar uma série de conselhos. Então, ele vai dizer, né, ele vai criar o conceito de virtude, que vai ser a capacidade de lidar, né, com as situações, de atingir seus objetivos, independente dos acasos, das intempéries, né? A fortuna, que é algo que o governante precisa saber lidar, ele não pode ficar à mercê da fortuna. E fortuna não é um monte de dinheiro, fortuna é sorte, tá bom? Então a fortuna, ela é bastante oscilante e por isso a gente não pode ficar, né? O governante não pode ficar à mercê da sorte. E também, né, além disso, ele vai dar uns outros conselhos que aí ficaram bem famosos, outras frases ficaram bem famosas, como é melhor ser temido do que amado. Mas sempre tem que lembrar que ser temido não é a mesma coisa que ser odiado, porque ser odiado é muito perigoso para um governante. Afinal de contas, se ele for odiado, o que pode acontecer é gerar revolta na população. E o fim supremo de um governo é atingir o sucesso da nação e a glória do seu governante. A gente não tem a frase os fins justificam os meios no Príncipe, no Maquiavel. Então, vocês não precisam citar colocando as aspinhas lá, enfim, botando os fins justificam os meios. Mas a gente tem essa ideia, né? E a ideia é de que muitas vezes o meio vai ser um pouco tortuoso, mas o fim, ele é benéfico e, sei lá, não sei quem, enfim. Mas pode ser benéfico de alguma maneira. O que acontece? Por que a gente tem essa ideia dos fins justificam os meios? Porque o governante, na visão do Maquiavel, ele não pode ser limitado pela moralidade. Principalmente pela moralidade cristã, porque a moralidade cristã, ela prega bondade, ela prega uma piedade muito grande. E o governante nem sempre pode ser bondoso, né? Ele tem que, muitas vezes, não ser bondoso. Essa é a grande real. E aí, uma frase, né? A Elisa tinha perguntado de algumas frases, mas essa é uma frase que é interessante de utilizar, que é melhor ser temido do que amado, né? Mas uma que eu acho bem interessante no Maquiavel é a ideia de que a pessoa, o ser humano, o indivíduo, ele esquece antes a morte do pai do que a perda do patrimônio. É bem interessante. Esse conselho que ele tá dando pro príncipe, do tipo, olha, pode, enfim, lesar as pessoas, os entes queridos do cidadão, né, do súdito, do governado, mas não mexe no seu patrimônio, que ele não esquece. Isso é bem forte, né? Então, se a gente estiver falando, inclusive, de violência, uma redação que fale de violência, é uma frase bem interessante. Bem interessante. Porque mostra muito uma inversão de valores entre enfim, né? O bem material e o direito à vida, né? Enfim, o que é vida, essas questões. Além disso, os contratualistas, que a Duda tinha pedido ali também.
Nos contratualistas a gente tem, né, o Hobbes, o Locke e o Rousseau, como os clássicos contratualistas, né, que normalmente aparecem no Enem. Eles vão estar falando de estado de natureza, de contrato social, e a gente, assim, ó, as questões, que a maior parte das questões que a gente vê, normalmente focam muito nas questões de estado de natureza. Entender estado de natureza é entender a natureza humana para esses filósofos, né? Então, pro Hobbes, vai ser aquela coisa, assim, estado de natureza de uma liberdade total, só que uma liberdade total onde você tem medo, né? Porque você pode ter sua existência lesada de alguma maneira. Vou passar mais uma demão de rímel enquanto isso. Então você pode ter sua existência lesada. É verdade. Além disso, gente, é tão um parênteses aqui, bem grande. Hoje em dia, como bastante gente tem, cílios, né, o otacílio aí e tal, e também, então, os filtros do Instagram, cara, a gente se olha assim, parece que a gente tem cílio nenhum, né, que a gente é quase um polegar. Não é a ideia do bom selvagem, tá? O Hobbes, não. A ideia do bom selvagem é do Rousseau. Não é a ideia do Hobbes. O Hobbes é o do mal selvagem mesmo. Que é a ideia de, tipo assim, ó, tu tem liberdade total, aí tu sente medo, e aí quando sente medo, você vai fazer o quê? Tu vai me atacar, eu vou te atacar, cara. É tipo assim, então, muitas vezes pra que você sobreviva, você vai ter que atacar a outra pessoa, né, cara? Aí é aquela coisa, é guerra de todos contra todos. E aí nós viemos com mais uma frase que é interessante, que é o homem é o lobo do homem, né? Nesse estado de natureza, essa disputa por sobrevivência, faz isso acontecer. Além disso, também, aí nós temos, né, esse estado de natureza, obviamente, ele é muito danoso, o que faz com que seja preciso, então, um pacto, e esse pacto, então, aliena as liberdades, né, vai gerar uma certa concórdia, onde todos vão ceder a sua liberdade a um governante. O Hobbes, ele gosta da figura, né? Tchau, Maria. Que bom que gostou. Então, tu vai precisar, então, dessa enfim, o que você quer falar? Tá, então, assim, ele tem essa preferência pela coisa do rei e tudo mais, né? Mas pode ser também uma assembleia de homens, sem problema. E que aí vai ser concedida a liberdade total, né? A liberdade de todo mundo de vida vai ser concedida a eles para que você tenha o mínimo direito, pelo menos, à existência, direito à vida e tal, né? Então isso vai estar bem presente. Além disso, né? Então a gente vai dizer que o Hobbes, ele é um autor do absolutismo, né? Por conta dessa característica. Além disso, galera, nós temos uma outra coisa aqui para pensar. Uma outra coisa não, uns outros contratualistas para pensar. O Locke já vai ter uma outra postura de estado de natureza e de contrato social. O Locke, que é, né, um dos primeiros autores, então, do liberalismo político, ele vai ver, né, o estado de natureza como um estado positivo, né, tipo de neutro para positivo, onde os indivíduos eles vão ter direitos naturais, direitos esses, direito à vida, direito à felicidade, direito à liberdade, inclusive direito à propriedade. O direito à propriedade é um direito natural conquistado através do trabalho. Então, se você trabalha em cima de algo, isso aí é propriedade sua. E, além disso, também, os indivíduos costumam se respeitar porque são seres racionais. Só que, às vezes, mesmo sendo seres racionais, os indivíduos, eles agem de maneira irracional. E aí que mora o problema, e aí que mora o perigo. Eu vou colocar um batomzinho nude, que vocês acham, né? Por causa desse olho aqui azul. Eu já esqueci de botar batom, né? Já tô acabando. Até a gente lá mais um tempo, né? Aqui, ó. Morreu, mas passa bem com essa cor. Chique, né, gente? Se usa batom nude ainda ou é muito 2017? Hein? Me falem, meninas. Cara, eu começar a falar de maquiagem, sobe o número de pessoas assistindo. Olha que coisa incrível. Você não quer saber de filosofia, não, né? Vocês vieram aqui ver dicas. Dicas, ó. Aqui, né, meninas? Esse batonzinho da Gucci. Agora eu vou passar um outro por cima desse, porque eu sou dessas, né? Aqui, esse meio coralzinho. Olha que cor bonita.
Ficou linda com esse nude, né? Aquela ficou linda com esse nude que eu não passava. Só pra dar um pouco de vida. Não mudou nada. Nude muito 2017, né? Então, era... 2017. Eu ia falar. Isso aqui é muito 2017. Eu ia fazer um comentário, mas é engraçado. Não, eu ia falar que em 2017 eu estava ali, né? Conhecendo meu namorado ainda. Então a gente tem uma preocupação um pouco maior, assim, com o batomzinho que vai usar e tal. Depois a gente já começa a dar uma cagada, né? Brincadeira, eu não me preocupo com a aparência. Tá? Bom, então assim, outra coisa também que vou colocar aqui. Gente, eu gosto muito desses batonzinhos, né? Da Nivea, olha só. Então, o que eu uso é isso aqui, ó. Por isso que eu falei, eu gosto muito. Isso aqui, ou então o Nude 2017, que era o quê? Quando eu ia pra festinhas, baladinhas, né? Hoje em dia é o quê? Pandemia, né, gente? Passo batom pra fazer o quê? Live. Agora esse cabelo dividido no meio de Jesus, como disse a minha irmã. Então, pessoal, o Loki. Ó, a jogada de cabelo. Já vou fazer uma propaganda aqui da Emana. Fiquem aí ligados que eu vou fazer uma propaganda. Mas antes, que é o que eu vou falar, o skincare. Depois eu vou contar o skincare da noite. Gente, o seguinte. Nós temos também no Loki um contrato social. Mesmo que isso seja mil maravilhas nesse estágio de natureza, a gente tem contrato social também. Por quê? Porque o estado de natureza, ele é bom, mas tem às vezes umas pessoas meio irracional, sabe? Sabe um amigo de você assim que é meio sem noção, faz um negócio meio sem noção, faz assim, meu Deus, coragem, né, cara? Pra que fazer isso, né? E você, como é que a pessoa faz isso? Então, existe muito isso no estado de natureza do Loki. E aí, pra isso, é preciso alguém que puna, né, essas pessoas meio sem noção aí, que agem de maneira irracional. Por isso que vai existir um pacto também, vai existir um contrato social no Loki. Porém, esse contrato social, esse estado que vai surgir, ele é um estado que só vem para assegurar os direitos naturais dos indivíduos, né? E resolver os conflitos imparcialmente. E por isso que é um estado mínimo, né? Então, iria mais nesse sentido, tá bem? Outra coisa que bastante importante, né? Um outro contrato bastante importante é o Rousseau. E aí esse é da ideia do bom selvagem, que ele vai ter a frase, né? O homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, né? Então, nessa frase, nessa ideia, ele quer dizer que nós, no estado de natureza, possuímos sentimentos naturais, sentimentos de amor de si, de autopreservação, e também o sentimento de compaixão, que é o de preservar todos os seres que sentem dor, né? Especialmente seres humanos, nos causam compaixão. E a partir disso, né, a partir a gente costumaria se dar bem. Mas aí o problema começa quando? Quando começa o problema pro Rousseau? Quando alguém pega e fala assim, ó, isso é meu. Aí eu já criei uma diferença entre eu que tenho algo e vocês que têm nada, entendeu? Então o problema começa com a propriedade privada pro Rousseau. Começa no momento onde alguém tem alguma coisa, outra pessoa não tem nada, e aí a gente começa a disputar, e aí eu começo a proteger só aqueles que eu tenho algum tipo de afinidade. Eu começo a criar relações de parentesco, relações de afinidade, proteger alguns e querer prejudicar outros, né? Então eu iria bastante nesse sentido. E aí acaba sendo necessário um contrato social para que esse contrato social obedeça à vontade geral. A vontade geral, ela é acima das vontades particulares. Então, ela não é a soma das vontades, né? Ela não é a vontade de todos. Ela é aquilo que há de comum entre as vontades. Aquilo que há de comum entre o nosso bem-querer, por exemplo, né? Então, independente se a pessoa possui propriedade ou não. Então, iria mais nesse sentido, tá bem? E aí, a partir daí, nós temos esse contrato social. O governante, tanto no Locke quanto no Rousseau, não é um senhor do seu povo, como é no Hobbes. Ele é um funcionário do povo. Se ele não tá cumprindo aquilo que o povo quer, por exemplo, ele deve ser substituído, tá? Não existe volta no estado de natureza, mas existe impeachment. Sim, não existe volta no estado de natureza, mas existe impeachment, galera. Olha só que loucura. Então, se existe, então é possível trocar o governante caso ele não esteja
cumprindo com aquilo que é a vontade geral, por exemplo, representando os indivíduos livres, como é no caso do Locke, certo? Então essas seriam as ideias, assim, principais que eu diria que podem aparecer no Enem, são as mais clássicas, né? As outras compreensões, Nietzsche, enfim, pode ser que apareçam, mas, assim, o que a gente mais vê de questões, é interessante a gente ver as questões que vão se repetindo, vão ser, né, através enfim, através desses clássicos principalmente. Então eu peço que vocês atentem pra isso, deem uma olhadinha em vídeos, façam esses esqueminhas aí, então, como eu sugeri pra vocês. As citações que eu falei pra vocês, né, eu falei algumas aqui ao longo da live que são interessantes pra vocês substituírem aquela do Kant, que ninguém aguenta mais. E eu tinha mais alguma coisa pra falar além disso? Não esqueçam, né, de levar o cartão de confirmação de inscrição de vocês na prova, levar água, levar lanchinho. Eu falei errado lá naqueles stories, tá, pessoal? Podem levar, mas, né, levem mais uma máscara reserva também. Lembrar de levar caneta que seja, tipo assim, ó, né, com um tubinho transparente. Por favor, não colem, né? Quem cola não sai da escola, todo mundo quer sair da escola. Eu colei muito, por isso que voltei pra escola. E eu trabalho na escola. Brincadeira, galera. Não, eu sempre fui muito nervosa pra colar. Muito, muito. Me entregava demais. Aí chega e entra alguém aqui que estudou comigo e falou: Ferilin, você colava pra caramba pra me entregar, né? Jogar isso na minha cara, igual minha mãe joga várias coisas aqui na minha cara no chat. E vou fazer aqui... vou fazer propagandas aqui. Entrou uma pessoa, escrito, que o nome é Aulas Particulares Online, que é a Nájila, que dá aula de matemática, química e física. Incrível, incrível. Eu tô querendo fazer aula com ela porque, gente, é até difícil de ver hora em relógio analógico, viu? Quando a gente é de humanas... Quando a gente é de humanas e de uma geração muito reloginho digital, é muito difícil, né, cara? Muito difícil. Complicado demais. E outra propaganda que eu ia fazer também... Peraí. Merchan, né? Merchan. É, da Emanuela Salles. Ela faz esses olhinhos. Não sei se tá focando, meninas. Ó, aqui, ó. É o sérum dela. É bem legal. É anti-acne. Vocês viram como a minha pele melhorou, né, ultimamente? Água, né? E sérum da Manu. Água, muito importante, né? Não adianta a gente querer hidratar minha pele e aí vive igual um cacto. Eu vivi igual um cacto. Agora eu tô vivendo como uma suculenta. Não tomo toda a água que deveria, mas um pouco mais, né? Eu faço publi, né, galera? Ganho o quê? Amizades. Mas faço publi. É assim que a gente vai. Tanai também tá na redação, um cursinho de redação maravilhoso. Eu recomendo. Fiz, inclusive. Fazia em toda a carona que a gente vinha. Ó, Manu falou um negócio importante. Ela só tá vendendo aqui em Floripa sem frete até fevereiro, porque ela vai embora dessa cidade, cara. Quem é que vai embora de Floripa, né? Só ela mesmo. Mas é louca, né? Mas é louca. Mas é bom quando um amigo mora em outro lugar, que daí a gente tem lugar pra visitar, na verdade. Ai, minha mãe, né? Linda como a mamãe. Gente, então é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou até agora. Pessoal resistente. Quem vai fazer o Enem, fiquem tranquilos, tá bom? Se a prova não foi adiada até domingo, vão lá, se cuidem, né? Claro. Bastante álcool em gel, máscara reserva. Confiem em vocês. Se vocês chegaram até aqui, galera, olha, se orgulhem muito, tá? Porque no meu ano, que foi um ano aparentemente normal, porque foi o ano do Enem roubado, né? Então não foi muito normal. Já era difícil, já dava vontade de desistir. Eu fico imaginando vocês no meio de tudo isso, cara. Não vou nem fazer o Enem, já me dá vontade de desistir. Imagina você. Então assim, ó, galera, fiquei muito orgulhosa de vocês, a chegada de vocês até aqui. Vocês já são incríveis. Vocês, olha, o mundo pra vocês que vão fazer o Enem agora, seja pra teste ou seja pra, assim, pra valer realmente, né? Só vai trazer coisas, espero que só traga coisas boas pra vocês, que o universo presente tem, vocês com tudo que vocês sonham, que vocês desejam. E fico muito feliz de poder estar aqui ensinando filosofia pra vocês. Muitos de vocês foram meus alunos ou são meus alunos. Estou com saudade de
de todos. Porque o Enem roubado, o ano do meu Enem, o Enem foi roubado. Aí as pessoas sabiam as questões antes. Aí tiveram que fazer o Enem de novo, adiaram tudo. Adiaram o vestibular, adiaram o Enem. E aí não adiaram minha formatura, que foi na véspera do vestibular. E aí eu não fui no baile nem a formatura. Aí começa assim, né, o gatilho. Terrível. Mas enfim, pessoal, arrasem. Estarei com vocês em pensamento esse domingo. Pensem bastante em mim, lembrem dessa live, lembrem das nossas aulas. E quem não vai fazer o Enem que assistiu, muito obrigada. Fiquei muito feliz com a participação de vocês. Se vocês gostaram, eu posso fazer mais vezes aí makes de outras cores. Posso fazer uma live também cozinhando, de repente, ou lavando louça, também eu acho interessante, que acho que tem mais a ver comigo. Tá bom? Beijo, gente. Muito obrigada por tudo. Até mais. Agora eu vou lá lavar o rosto, né? Beijo. Brigadão. Ah, ó, se inscreve no canal, hein? Se inscreva no canal. Saiu dessa live, automaticamente entra no YouTube, procurar Felinista e se inscrever no canal. Pra eu poder continuar fazendo lives. Eu preciso de incentivo. Quer ver foto? Ah, skincare. Vamos, eu faço vídeo de skincare também, explicando filosofia. Do que eu vou comer? Cara, pior que eu nem tô com fome, porque eu tomei um café, pão com mousse e suco de uva antes de começar a live. Minha mãe fica inventando história, cara. Minha mãe é fogo. Aí eu vou chegar lá, vai dizer, o que a gente vai comer? Ai, tem que pensar ainda. Olha que difícil. Ah, amor, Vanessa, que bom. Saudade de ti. Deixa eu passar a pandemia e aparece aqui pra gente conversar. O que a minha mãe tá falando? Aquele... Ah, muito lenta na louça. Nossa, minha mãe adora me queimar, né, gente? Depois que meu pai entrou numa live, numa aula minha, que tava acontecendo ao vivo, ele me deu uma bronca na frente de todo mundo. Assim, ó, meus pais. Vou lá ver, né? Tchau, galera. Beijo, boa noite, fiquem bem e até mais. Manda um beijo pro meu cachorro. Nietzsche, ele ama você. Beijão, Nietzsche, amei seu nome. Eu acho muito melhor escrever assim, viu? O nome do Nietzsche. Beijão, Nietzsche. Só de ser um cachorro eu já amo. Caraca, amanhã eu vou fazer pizza. Galera, então agora é real oficial, eu vou sair daqui pra comer, hein? Beijo, gente. Até mais. Fui. Ih, como é que desliga agora? Não sei mais.